Irmãos, nós estamos conversando sobre receber o não de Deus. Às vezes, nós estamos caminhando, e isso acontece com todos os caminhantes de fé, não importa aonde ele está na sua caminhada, se ele está engatinhando, se ele está andando, se ele está correndo, se ele está na maratona, se ele está na corrida de 100 metros. Deus é bom e Deus vai acertando a nossa caminhada. Ele vai direcionando a cada um de nós, à medida que a gente vai se submetendo a Ele, Ele vai dando-nos as leituras certas da nossa caminhada. Há um livro do Franz Schaeffer, que é um livro muito gostoso de ser estudado, não é livro de leitura. É um livro que você, para começar a entendê-lo, você tem que ler pelo menos umas 2 vezes. Aí depois da leitura, da terceira leitura, é que você vai ter condições de perceber a profundidade que ele escreve. É chamado Deus que Intervém. Eu não sei ainda se ele está à venda, mas é um livro, se não está à venda, está na internet de graça. Que é o Ministério Franz Schaeffer, do Ministério da L'Abri, na Suíça. Foi um dos nossos contemporâneos, uma das cabeças pensantes da nossa época, que interferiu muito na nossa cultura, e um homem de Deus. Então ele escreve o Deus que Intervém. Então a maior parte hoje não quer se envolver com Deus, porque às vezes, Raquel, lá embaixo tem a classe de jovens casais. Se você quiser descer para ficar lá embaixo, vocês dois, se quiser ficar aqui, pode ficar também, será um prazer, viu? Mas esse livro, ele aponta a necessidade de nós nos submetermos a essa intervenção de Deus. E muitas vezes as pessoas não querem se comprometer com Deus exatamente por essas interrupções que Deus faz nas nossas vidas. E Deus, quando eu me submeto a Deus, e esse Deus pode interferir na minha caminhada. Então esse é o Deus que intervém. É o Deus que diz não, é o Deus que muda a rota da minha caminhada. E quando você vai crescendo, nós anelamos por essa interferência de Deus. Porque a vontade de Deus não é a minha e a sua primeira escolha. Por mais próximos que andamos com Deus, às vezes a nossa escolha não é a vontade de Deus. Às vezes a gente perde um pouquinho da realidade do que Deus tem para as nossas vidas, e aí a gente começa a trilhar caminhos que não são caminhos do Senhor. E muitas vezes, irmãos, isso acontece quando nós estamos bem adiantados no caminhar com Deus. A gente quer fazer alguma coisa, e a gente, não, eu já sei, Aí você acaba tomando decisões que Deus vai dizer, olha, esse negócio aí não tem. E são palavras convincentes, tão convincentes que acabam enganando os homens de Deus. Então Davi conversa com com o profeta que ele levou para dentro do gabinete, da sua gestão de governo, e esse profeta fala, olha, isso aí é fantástico. Mas quando esse profeta sai do contexto do trabalho e vai fazer lá o seu tempo com Deus, Deus diz, olha, Natan, não é como vocês dois estão pensando, há um projeto diferente. Vai lá e diga para Davi que não é bem assim. Não tenho um templo para ele construir. Eu tenho um projeto para a vida dele, projetos futuros para ele e a sua família, mas não inclui uma construção de templo. Não inclui. Então vá lá, diga isso para ele, eu vou cuidar dos filhos dele, eu vou cuidar do reino dele, eu vou construir uma casa para ele,
mas para mim ele não vai construir casa. E às vezes, irmãos, para aquele que não tem muita vontade de fazer as coisas para o Senhor, quando o Senhor diz não, é até que é assim, puxa, até que fim ele falou não, né? Mas, às vezes, para aqueles que fazem, querem fazer acontecer a vontade de Deus, o não de Deus é complicadíssimo. Eu me lembro que quando eu conheci o pastor Paulo, o Paulo da Maria, e eu o conheci em Uberaba, ele estava numa angústia para ir para a Malásia, Não, aquele paizinho que tem um punhado de piratas, que tem... Hein? Somália. Ele está preparando para ir para a Somália, com angústia, e todo mundo fechando as portas, e quando ele foi para a igreja, para o Supremo Concílio, lá para a Junta Estrangeira de Missões, eles disseram assim, olha, você vai ter que fazer um curso. Olha, você tem que ir para o seminário. Então ele foi para o seminário, fez o curso para ser missionário. Ele ficou 5 anos conosco e não foi para a Somália, foi para Guiné-Bissau. E Deus está abençoando de uma maneira fantástica o trabalho dele em Guiné-Bissau. Então, quer dizer, uma pessoa bem próxima de nós. Eu acompanhei a frustração do pastor Paulo. Eu acompanhei aquela angústia dele de querer ir logo, de fazer a coisa logo. E Deus diz não. Então, o apóstolo Paulo foi assim. Quer dizer, Paulo queria ir para o lugar, o Espírito de Deus, você não vai para lá. Parece, à noite, em sonho... Para Paulo diz assim, a pessoa diz, você tem que atravessar a Macedônia e ajudar-nos. Veja o ministério de Paulo na Macedônia. Pessoas fantásticas, a igreja de Filipos, as igrejas que Deus abençoou quando Deus mudou a rota. Então, quando Deus disser não para você, pode ter certeza que Deus vai te dar as razões. É só você aquietar o coração e fazer aquilo que Davi fez. É isso que nós vamos ver hoje. Então nós vimos o desejo de Davi, que a vontade, o projeto, eram projetos legítimos, desejos legítimos. Não tinha nada de errado Davi pensar em construir um templo onde as pessoas pudessem estar ali, agruparem, ter um local gostoso para adorar o Senhor. Não tinha nada de errado. Mas só que aquele não era o projeto de Deus para Davi. Às vezes, Deus diz não e você tem que buscar de Deus qual então é o caminho do Senhor. Então, no segundo momento, nós vimos a argumentação de Deus através do servo de Deus para dizer para Davi que Deus tinha outros projetos e que Deus pensava em Davi. Davi não foi tirado do projeto de Deus, é porque Deus tinha outro projeto. Então, a gente precisa buscar essa expressão, qual a faceta da vontade de Deus, da multiforme graça de Deus eu vou representar. Para que eu não fique frustrado, para que eu não tente fazer uma coisa que não fui chamado para fazer. E Deus me coloca para fazer outra coisa, e aí eu começo a deslanchar naquilo que Deus fez. Então, qual foi a atitude depois dessa palavra do verso 17 do capítulo 7 de 2 Samuel? 2 Samuel, capítulo 7. Está chegando a minha família aí. Daniel, esposa, filhos. E o outro sobrinho meu, que é o japonês. Eu tenho sobrinho japonês, gente. Olha ele aí. Então está aí o Daniel e os meus sobrinhos. Daniel é presbítero na igreja presbiteriana de Luiz Eduardo. Graças a Deus, Deus tem usado a nossa família para cada um na sua área.
O Daniel não é pastor, foi chamado para fazer outro trabalho. Então, cada um fazendo o seu trabalho. Então, vamos lá. 2 Samuel, capítulo 7, verso 17. Aqui é essa notícia. Tudo que nós falamos, Davi ainda não tinha sido para ele, foi para Natã. Então Natã contou para ele tudo que Deus tinha dito. Olha aí, 17. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. E o que é interessante, irmãos, que uma das coisas que eu sempre observo nos servos de Deus, e principalmente no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento era um confronto de Deus para com as pessoas, via pessoas. Então, por exemplo, Isaías chega para Ezequias e diz assim: meu caro irmão, você vai morrer. Põe a sua casa em ordem, porque Deus mandou dizer para você que você vai morrer. Isso aí é uma palavra de Deus para o rei. Aí o rei vai orar, problema do rei, quem vai morrer é ele. O mensageiro deu a palavra, eu sei que Isaías, deu a palavra e foi embora. Agora, para Isaías não foi fácil, porque Isaías era o profeta, assim como Natã era o profeta do reino. Foi embora, com o coração também, e talvez até em oração, com certeza. Depois de dar uma notícia dessa, o mensageiro ele vai pedir a Deus, para Deus fortalecer o coração, mostrar a perspectiva, e mal sabia ele que Ezequias tinha virado para o canto lá, e aberto seu coração diante do Senhor. Antes que ele atravessasse o pátio, Deus disse para ele: vai lá e diga para ele que eu ouvi a oração dele. Isaías nem sabia qual foi a oração. Aí Deus completa o que era para fazer. Então ele volta e diz. Então esse papel é um papel de extrema confiança. Isso é cargo de confiança de Deus e das pessoas. Então, o homem que fala de Deus, isso é cargo de confiança, tanto de Deus quanto das pessoas que ouvem o que Deus tem para elas. Porque já pensou uma mentira, e nós temos fatos disso na Bíblia, que alguém vem em nome de Deus, diz algo que Deus não tinha dito, e Deus nem tinha encontrado com essas pessoas. Então leva todo um povo, toda uma nação, toda uma realidade a buscar algo que Deus não diz. Então isso é muito dramático na vida das pessoas. Então quando Natã chega, o que é interessante é que Natã não só diz a palavra, mas eu tenho a impressão que quando Deus estava falando com Natã, Deus dava a Natã também a visão do que Deus ia fazer. A visão. Eu não sei quantos de vocês estiveram aqui quando nós falamos sobre Hebreus 11. Que a fé daqueles homens, ela estava alicerçada em que eles anteviam aquilo que Deus ia fazer. Deus não só dava o comando para que fosse feito, mas Deus dava àquelas pessoas a visão do que ele iria fazer. Isso aqui já é um pós-doc espiritual. Isso não é para qualquer um. Isso aqui é algo que Deus dá. Ele te dá a palavra, e junto com essa palavra, essa rema, ele te dá também a visão daquilo que vai fazer. Então, quando Natã chega para Davi, Natã não só passa, foi assim que Deus diz. Natã diz assim, olha, e assim eu vi sendo concretizado. Então, é algo muito forte. E o fato é que, tanto quanto Natã diz para Davi, olha, ninguém sabia do pecado de Davi.
Natan chega para ele, conta aquela historinha e desce a lenha. Então, Davi tinha esse homem, que não é aquele cara que fica bajulando. Davi tinha esse homem como um homem que era boca de Deus. Boca de Deus. Uma das palavras dadas a Elias foi quando a mulher chegou para Elias e disse assim: eu sei que a palavra de Deus na sua boca é verdade. Gente, esse é um dos maiores elogios a um homem de Deus. Eu sei que a palavra de Deus na sua boca é verdade. Eu gravei uma outra história. Dr. Samuel Doctória. Quando ele contou a história de que, isso ele contando, do anjo, que o anjo o acordou antes que caísse um míssil no lugar onde ele estava, para que ele saísse de lá. Aí as pessoas perguntavam: como é o anjo? Como que o anjo é? O senhor viu o rosto do anjo? Ele falou assim: não estava preocupado com isso. O que encheu o meu coração não foi a presença do anjo. Foi o que o anjo me disse: Samuel, servo do Deus Altíssimo, saia daqui. Ou seja, o reverendo Samuel Doctória estava recebendo um agente de Deus, e esse agente estava dizendo para Samuel que ele era servo do Deus Altíssimo. Por que eu tenho que me preocupar com a cara do anjo, se ele tem asas, se ele não tem, se ele tem rosto, como que é os olhos? Não, essa palavra é a palavra que encheu o coração daquele servo do Senhor. Então, esse homem é um homem que trouxe o não de Deus, mas trouxe também a justificativa de Deus. Qual a reação da pessoa? Que agora é aquilo que Isaías fez. Olha, eu estou aqui entregando a palavra para você e aqui encerra a minha responsabilidade. Eu vou para casa, embora com o coração pesado, embora orando por você e preparando já o culto fúnebre, mas se vire. A sua atitude do não de Deus e da justificativa, embora não é uma justificativa, embora é Deus te dizendo qual o projeto dele para a sua vida e não isso que você quer trilhar. É uma atitude sua. Eu vou embora. Então foi isso que Natan fez, entregou. E agora, do verso 18 até o verso 29, é a reação de Davi quanto ao não de Deus. O que eu faço quando Deus diz não? Fico com raiva, faço beicinho, saio da igreja, não mais busco a realidade do Senhor, quero nem saber mais. O que eu faço? E aqui as palavras de Davi, irmãos, dá-nos algumas lições. Eu queria ler com os irmãos. Vamos ler todo, para a gente ter a resposta de Davi a esse momento. E aí a gente chega à conclusão de que, apesar de todas as patologias, as ambiguidades desse homem, esse homem tinha um coração extremamente rendido ao Senhor. E esse é o segredo. Pecador, eu e vocês somos, todos nós. Todos nós somos miseráveis pecadores. Mas o nosso coração precisa ser trabalhado. Vamos lá. 2 Samuel 7, 18 a 29. Vamos colocar em pé, para vocês darem uma esticada aí. Eu vou só pedir, Alexandre, pastor Alexandre, acho que eu vi votando. Pastor Alexandre, vem cá, meu irmão. Faça a leitura aqui alternada para o pessoal da internet. Som. Pastor Alexandre vai ler
Os ímpares eu vou ler, os ímpares com vocês, e eu vou ler os pares. 2 Samuel 7, 18 a 29, pastor. 18 a 29. 2 Samuel 7, 18 a 29. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, dando a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome e fazer a teu povo essas grandes e tremendas coisas, para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses. Estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi teu servo será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação: edificar-te-ei casa. Por isso o teu servo se animou para fazer esta oração. Ora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Pode sentar. A gente poderia dizer assim, não precisa dizer nada, né? Precisa dizer absolutamente nada. Primeira coisa, irmãos, que eu vejo nesse texto é uma devoção. Deus diz não e ele cai de joelhos. Não uma rebeldia, não fez beicinhos, não contra-argumentou com Deus, não reclamou dos dízimos que tinha dado, não reclamou do tempo que havia gasto com o Senhor. Ele recebe a notícia, e a ligação do texto é importante. Ele não ficou cozinhando isso. Natan diz para ele tudo quanto Deus queria que fosse dito. Então, imediatamente, ele foi para a casa do Senhor
E lá ele abre o seu coração diante do Senhor. Então isso é uma devoção humilde. Ele mete a cara no pó perante o Senhor. Ele abre o seu coração. Irmãos, não tem ninguém que vai entender o meu relacionamento com Deus do que o próprio Deus. Não adianta eu ficar falando, pastor Alexandre, vem cá pra gente. Não, eu tenho que falar com Deus. Davi não contra-argumenta com Natã. Davi não disse, como é que você me disse ontem que era um bom projeto, e agora você vem com esse negócio dizendo que Deus não quer que seja feito? Eu nem consigo dormir com isso. Compartilhei com você, mas já estava grávido desse negócio. Ele vai para a presença de Deus. Ele abre o seu coração diante do Senhor. Olha, veja o verso 20. Ele diz assim, o que mais eu poderia dizer, que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. Então ele dá assim aquele conhecer, assim, o que eu estou fazendo? Ele usa na terceira pessoa. O que ele, Davi, poderá te dizer? Isso aí é algo que ele se anula diante do Senhor. O que é interessante no hebraico, irmãos, quando faz isso, é como se ele estivesse dirigindo aquele que está na presença do Senhor, é indigno de falar sobre ele mesmo. Então ele está falando dele como se ele estivesse falando de outra pessoa. Olha aí o que ele diz. Mais uma vez, marca aí. Que mais ainda te poderá dizer Davi. Não é Natã que está falando isso, é o próprio Davi. Tu sabes, tu conheces muito bem o teu servo. Ou seja, irmãos, ele não quer mais falar sobre o projeto que ele tinha. Ele agora começa a correr atrás do projeto que Deus tem. Ele começa a trabalhar isso. Olha o verso 19 e 22. Ele começa a enumerar. Ele louva a Deus pelas bênçãos do Senhor, pela graça do Senhor, pelo maravilhoso amor do Senhor para com seus filhos. Davi agora, como rei, o todo-poderoso de Israel, assume um lugar humilde diante da presença de Deus. E o que ele diz? Foi isso, ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falasse a respeito da casa do teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens. Ou seja, irmãos, aqui ele abre o parênteses para mim e para você. Ele está dizendo que isso sirva como ensinamento para todos os homens. Ou seja, a aplicabilidade desse mover de Deus é atemporal. É atemporal. Não é só para Davi, não foi só para a época de Davi, é para mim e para você. Quer dizer, esse Deus, quando Ele diz não, eu preciso de entrar na sua presença e adorá-lo por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele se propõe fazer, que é muito maior do que aquilo que eu planejei fazer. E sempre será, irmãos, pode ter certeza nisso. Não seja como um cavalo que precisa de freios. Assente o seu coração quando Deus falar alguma coisa. Algum não para você. Vai lá e aquieta o seu coração diante do Senhor. Porque o que Deus tem para fazer é muito maior do que o que eu planejo. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. E Davi faz isso. Olha o verso 22. Portanto,
olha a expressão, grandiosíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Ou seja, o que ele fala? Tu não és apenas o meu Deus de adoração, tu és o Senhor da minha vida. Pode ver que ele coloca os dois sempre. Ele está dizendo assim, o Senhor não é só o alvo da minha adoração, a quem eu busco socorro, a quem eu busco auxílio, o Senhor interfere na minha vida, o Senhor manda na minha vida, por isso da construção das duas palavras. E aí ele diz assim, o Senhor está acima, mas muito acima de qualquer outra realidade que se possa mandar. Ou que pretenda mandar. E aí ele está lá embaixo, porque ele está dizendo servo. Ele está dizendo, olha, pode ter forças, pode ter gerente, pode ter subgerente, pode ter o que tiver, mas o Senhor é o acima de todas as realidades. Então eu me submeto ao Senhor. O Senhor é o meu Deus, o alvo da minha adoração. Mas o Senhor também é o Deus que interfere na minha vida. Por isso que o Senhor é o Senhor da minha vida. O que eu quero fazer, eu vou submeter à tua vontade. Vai ser feito o que o Senhor quer fazer. Nada mais do que isso. Somente o que o Senhor quer fazer é que será feito. Então isso é uma postura de humildade. Não é uma postura de rebeldia. Não é uma postura de fazer beicinho. Agora eu não vou mais à igreja. Agora eu não vou mais fazer isso. Eu vou sair da igreja. Não quero mais. Vou buscar um negócio. Não é isso. Se você conhece a Deus, Deus está te chamando para algo maior. Aprenda isso. Não deixe isso para aprender muito tarde. Porque quanto mais tarde nós aprendemos as coisas de Deus, mais nós perdemos daquilo que Deus quer fazer. Aprenda logo. Aprenda logo. Eu estava vibrando com os pais, não conheço, não sei quem é. Mas nós temos um gênio que eu vou pegá-lo formado. Um menino de 14 anos passa na faculdade de medicina. Menino. Os olhos lindos aquele menino tem. Olho, irmãos, eu bato o olho no olho. Eu gosto de olho bonito. Verdade. Por isso que o da Simone é feio. Bato o olho. Primeira coisa que eu bati o olho na foto daquele menino foi os olhos dele. Que olhos lindos. Mas eu pensei assim, gente, que cabeça. Uma cara de menino, vai fazer medicina. 14 anos. Gente, olha que coisa fantástica. Esse menino tem... Nem sei o que esse menino vai ser, nem ele mesmo sabe o que ele vai ser. Quanto mais cedo você aprende, mais Deus vai usar a sua vida. Mais Deus vai se agigantar na sua caminhada. Não deixe para depois. Aproveite esse tempo fantástico de aprendizado. E deixa Deus te usar. Não fique com essa rebeldia infantil, com esse negócio de criança, brigando por chupeta, brigando por boneca, brigando por lugar. Cresça e apareça, para com isso. E às vezes a gente faz isso com Deus, isso é coisa de ficar mumado, de ficar embirrado, de ser casquinha de homem. Deixa Deus trabalhar, bate em você como homem. Amadureça, e quando nós nos amadurecemos, Deus nos usa poderosamente. Poderosamente, Deus nos põe na linha de frente, Deus faz das nossas vidas aquilo que Ele quer fazer. E o que nós estamos fazendo aqui para fazer isso? Ontem eu disse para o pessoal, falei, gente, olha aqui o meu princípio sendo colocado em prática. Porque a minha, a sua vida aqui resume no seguinte:
Ou você está desmanchando alguma coisa que foi construída no passado, ou você está fazendo algo para ser desmanchado amanhã. Não pense que será diferente. A sua casa bonita, amanhã já não será bonita mais, e alguém vai meter o trator lá, vai arrancar para construir outra coisa. Pode ter certeza. O seu carro bonito, idolatrado, salve, salve, vai virar ferro velho daqui a um tempo. E você mesmo vai o considerar assim. E vai trocá-lo. Tudo que nós construímos aqui, irmãos, vai acabar. Exceto o que fizermos para Deus. Então, nós precisamos crescer, irmãos. Davi desconsiderou o seu projeto. E a primeira atitude dele foi cair-se de joelhos diante do Senhor e dizer para Deus o que é que ele entendia disso. Abriu o seu coração. Abriu o seu coração. Segundo lugar, o que ele faz, eu gosto disso que ele faz, é que ele começa a louvar a Deus. E aí você pode ir lá na sua casa procurar, ele diz: Senhor, muito obrigado por essa palavra do Senhor, muito obrigado por esse carinho do Senhor, muito obrigado por isso que o Senhor fez por mim. Ele enche o coração de gratidão a Deus. Olha aí, pode acompanhar na sua casa e você vai ver, numa santa devoção. Ele não conseguiu aquilo que ele queria, mas ele começa a adorar a Deus por aquilo que Deus tinha dado. Por aquilo que os seus projetos tinham batido com os projetos de Deus, a tomada de Jerusalém, que tinha sido há séculos dada ao povo de Israel e nunca tinha tomado posse. Aquele gigante que tomba diante dele com a arma de matar passarinho. Então ele começa a encher o seu coração numa santa devoção. E essas palavras que ele vai usando é de alguém que está com seu coração derramado diante de Deus. Dizendo: muito obrigado por isso, o Senhor não deu isso, mas não importa, isso não é tão importante quanto o que o Senhor já fez e quanto o que o Senhor ainda vai fazer na minha vida. E que todos os homens aprendam isso. Que todos os homens estejam diante do Senhor com isso. Uma devoção honrável. Davi aceita a promessa de Deus, reconhece a habilidade de Deus para fazer aquilo que ele promete, e o seu coração aceita o plano de Deus, mesmo que esse plano de Deus não era o seu plano. No finalzinho do capítulo, do que nós lemos, 27, do 27 ao 29, Davi faz isso, irmãos. E é por isso que Davi está, em outras palavras, dizendo aquilo que Jesus disse: que venha o teu reino e que a sua vontade seja feita. Olha, seja para sempre engrandecido o teu nome. E diga-se: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi teu servo será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa, por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Olha que coisa fantástica. Deus está dizendo assim, Deus diz para Davi, vocês lembram? Davi, deixa os teus filhos comigo. Eu vou estabelecer o teu reino. E foi isso que animou o coração de Davi.
Davi agora assente no projeto de Deus, porque Deus vai cuidar do futuro. Irmãos, nós estamos muito envolvidos no futuro. Estamos perdendo a bênção do presente. Deixa Deus cuidar. E às vezes nós estamos fazendo coisas que Deus não projetou para as nossas vidas fazermos hoje. Deixa Deus cuidar. Não seja indolente. Deus também não abençoa a indolência. Deus abençoa pessoas previdentes. Ele abençoa aquele que ara a terra e planta a terra, e vai dormir tranquilo, entendendo que Deus vai fazer germinar a semente. O dia de trabalho Deus abençoa, Deus não abençoa o preguiçoso. Tanto é que o apóstolo Paulo diz que aquele que não trabalha não coma. A Bíblia, o Deus da Bíblia, não é um Deus que referenda a preguiça. Deus não referenda a preguiça. Deus referenda a confiança. Aquele que durante o dia semeia a sua semente, à noite vai dormir tranquilo e Deus faz brotá-la. Esse aí Deus abençoa. O Senhor dá o fruto enquanto ele dorme. O Senhor faz aumentar a sua sementeira quando você dorme, mas tem que plantar. Quem não planta, irmãos, Provérbios está cheinho de dizeres e princípios e preceitos de que quem não planta não colhe. Quem planta pode ter certeza que vai comer da horta. Agora, aquele que não planta não come. 28. Agora, pois, ó Senhor Deus, Tu mesmo és Deus, e as Tuas palavras são verdade, e tens prometido a Teu servo este bem. Ou seja, Deus é Deus de verdade, não pode mentir, o que Ele promete, Ele cumpre, e Davi estava tomando posse dessa verdade de Deus para a sua vida. Senhor, está rasgado todo o projeto do templo. O que é que o Senhor quer que faça? Eu tenho certeza que será feito. Verso 29. Se, pois, agora, servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Isso aqui é interessante, irmãos. Que essa casa sirva para a glória do teu nome. Que meus filhos permaneçam crentes. Que a minha geração permaneça servindo o Senhor. É isso que ele está pedindo. Que a minha casa permaneça para sempre diante do Senhor. Pois tu, ó Senhor Deus, mais uma vez ele usa o binônimo, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. O que é que Davi está trocando pelo seu projeto? A bênção permanente de Deus sobre a sua casa. É isso que ele quer. Irmãos, vale a pena trocar a bênção de Deus por qualquer projeto meu e seu. Nós precisamos lembrar disto. Vale a pena trocar a bênção de Deus por qualquer projeto meu e seu. Seja ele para pôr o meu nome nos anais, seja ele para receber uma plaquinha em qualquer lugar, seja ele para receber um nome na rua, um nome em qualquer lugar, não vale as bênçãos de Deus, nenhum dos meus projetos. Só os projetos de Deus, para a minha vida, vale tudo. Só a bênção de Deus, essa me basta. Essa me basta. E essa foi a resposta de Deus para Paulo. Paulo estava doente. Procurou cura. Servo de Deus, comprovadamente. Aí Deus diz para ele assim:
a minha graça te é suficiente. A minha graça te basta, ou seja, o meu cuidado com você e por você é o suficiente. Fica doente, camarada. Gente, essa mensagem não é popular hoje na igreja evangélica. Porque tem um mercado de cura aí. Aquelas pessoas que permanecem doentes, elas acham que Deus não está com elas. Mas Deus, a bênção de Deus vale qualquer coisa, irmãos. E para concluir, eu vou dar para vocês 2 textos para vocês lerem em casa, para terminar de construir essa perspectiva nossa desse texto. 1 Crônicas 22, de 1 a 19. E 1 Crônicas 28, de 1 a 17. Se você quiser fazer a sua própria chave bíblica, você pode pôr esses textos anotados às margens da sua Bíblia, no capítulo 7. Davi não foi autorizado a construir o templo do Senhor, mas ele foi autorizado a fazer os preparativos para a realização dos sonhos. Posso. 1 Crônicas 22, 1 e 19. 1 Crônicas 28, de 1 a 17. Irmãos, às vezes, quando nós sonhamos olhando para o umbigo, a gente não faz nada. E esse sonho olhando para o umbigo, ele é meu e seu. Porque os sonhos de Deus para mim e a sua vida está muito além de mim e de você. Quando olhamos para o umbigo, tem só a ver comigo, com a minha história, com o meu prazer, com as minhas realizações. Quando eu levanto os olhos do meu umbigo, eu começo a ver o que Deus quer fazer, inclusive usando a minha vida. O que Deus disse para Davi era muito maior do que um templo. Muito maior. E para cumprir aquilo que eu disse para os irmãos com relação a construir e derrubar, esse templo foi derrubado várias vezes. E está no chão. Está no chão. Os projetos de Deus, irmãos, eles não estão presos a esse tempo, a esse espaço. Os projetos de Deus, eles vão além de mim, de você, e vai continuar. Vai continuar. Um acalento de Deus ao coração de Davi diz assim: Davi, eu vou permitir que você prepare o material para a construção. Era ele queria pagar por isso. Davi não pediu nada ao Senhor, ele queria construir a casa do Senhor. É muito rico, Davi. Aí Davi é dado a Davi o privilégio de preparar o material. Um dia eu estava plantando uma mudinha de jabuticaba, desse tamanhozinho, que eu mesmo fiz. Eu tenho muitas mudinhas pequenininhas de jabuticaba assim. Aí meu pai foi me ajudar a plantar. Aí ele diz assim: não vou estar aqui quando essas jabuticabas estiverem dando. Eu falo: então o senhor fica aí que eu vou bater uma foto do senhor. Fica aí com a cavadeira. Ficou com a cavadeira assim, eu bati a foto.
vê-lo ao lado da muda de jabuticaba. Ele pode não ter visto a jabuticaba, que vai passar tanto quanto todas as coisas. Mas ele começou o projeto das jabuticaba daqui a 12 anos. Projeto de Deus, irmãos, eu não tenho que colher nada hoje. O que eu tenho que fazer é plantar aquilo que Deus quer plantar. Nós estamos colhendo coisas que nós não plantamos. Esse lugar aqui estratégico, no centro de Araraquara, não fomos nós que pagamos por isso. Isso aqui foi fincado há mais de um século nesse lugar. E daqui mais um século, outras pessoas vão começar a colher aquilo que nós plantamos hoje. Então o projeto de Deus, ele vai muito além. Olhe para cima, deixe eu olhar para o umbigo. Eu não vou usufruir disso. Mas eu estou velho. O que importa? Outros virão, outros vão vir e vão olhar. Vão perceber que o pontapé inicial do projeto foi nosso. Enquanto Deus estava nos abençoando. Deus é um Deus além de todos nós, irmãos. A transhistória de Deus passa só pela minha história. Ele não está dizendo que eu sou o final da história. E Deus está dizendo, Davi, prepare. E como Deus tinha razão. Nenhum de vocês construiu a casa bonita de vocês para vê-la demolida amanhã. Mas vai. Vai aparecer um camarada lá, vai quebrar aquela banheira sua, aquele azulejo bonito, aquela banheira que você achou que era a coisa mais linda do mundo, e não vai ser para a pessoa que comprar sua casa. Quantas vezes você já quebrou o banheiro da sua casa? Você mesmo. Não gostei dessa pia. Manda o camarada entrar lá dentro e mete bronca. Né, Simone? Quebra tudo. Aí passa na sua cabeça toda aquela história. Gente, como foi sacrifício fazer esse negócio. Como eu achei lindo esse revestimento. E aí o cara vai lá e quebra tudo, irmã Iole. E aí o trato vendeu. Aonde era essa casa? Na 6. Olha aí. A minha Iole está contando a experiência da própria vida dela. A mãe comprou um terreno bonito na rua 6, irmã Iole. Linda, construiu uma casa bonita. E agora derrubaram a casa. Construíram um prédio. E se ninguém derrubar isso, vai ser derrubado. Jesus diz assim do templo, não sobrará pedra sobre pedra. Pensa isso, o judeu ortodoxo ouvindo isso de Jesus, tinha que pedrejá-lo. Gente, no ano 70, foi derrubado que não sobrou nada. Põe o seu coração no projeto de Deus, porque os seus projetos e os meus projetos são passageiros, tanto quanto eu e vocês. E não tem jeito de voltar não, queridos. Isso aqui é uma força que você não consegue trabalhar contra ela. Pode usar o que você quiser. Né? Eu fico olhando o irmão Ziel. O irmão Ziel tem 81 anos. Ele é um dos privilegiados de 81 anos. Mas ele corre, mas no final que ele corre, diz, pastor, não aguento mais. Por quê? Os 81 anos pesa. Pesa sim. Pesa. E vai pesando. Em mim e em você não adianta.
Por mais animado que ele é, porque eu duvido qualquer um de nós acompanhá-lo. Então, não fala isso não, meu irmão. Tem gente do ambiental aqui, você está arrancando água. Hein? Mas, depois o pessoal do ambiental tem... É um negócio, tem muita gente aqui que está... Então, mas a questão é, você não tem que comparar isso, irmão. A gente vai embora. E a única coisa que nos dá motivação é o projeto de Deus. Que vai ficar, irmãos. Que vai ficar para sempre. Então, foque nisso. Qual a minha reação quando Deus disser não aos meus projetos? Abraçar os projetos de Deus. Dizer, Senhor, tudo bem. Tudo bem. Qual é o projeto do Senhor? Uma boa estratégia de liderança é o seguinte, olha, esse negócio que você está fazendo não presta não. Tudo bem, meu irmão, cadê o seu? Eu tenho essa resposta, essa coisa na ponta da língua. E aceito. Se o meu não é o ideal, então me dê o seu ideal. Faça melhor. E o bom de Deus, irmãos, é que o dele é melhor. Quando Deus disser não para você, para o namoro, para o casamento, qualquer coisa, diga, Senhor, então me mostra o bom do Senhor, porque eu achava que esse era, ou essa. Estou esperando. E pode esperar que Ele mostre. Ele tem feito assim, irmãos. Todos os séculos. Vamos nos render a Deus. Parar de fazer beicinho. Vamos crescer. Vamos crescer, irmãos. Porque quando Deus nos vê crescidos, Ele vai nos capacitando a cada dia para sermos melhores e maiores. No projeto. Embora continuemos servos. Vamos orar? Vamos colocar em pé. E vamos agradecer a Deus por isso. Pai amado, que gostoso é lermos a Tua palavra e dela aprendermos os Teus preceitos. Senhor, como enche o nosso coração quando nós olhamos para homens que até os julgamos piores do que nós, mas homens que tiveram uma postura diante do Senhor de inteira devoção. Deus, ajude-nos a sermos assim. Apesar das nossas ambiguidades, das nossas patologias individuais, que o Senhor nos dê um coração devoto, um coração rendido absolutamente aos Teus pés. Não só para recebermos sim, mas para recebermos os nãos que o Senhor tem para cada um de nós. Para buscarmos e desfrutarmos da Tua vontade perfeita e boa, santa, agradável. Deus, ajude a Tua igreja, e especificamente a esta igreja. A nós, Senhor, pastores, presbíteros, missionários, liderança, Senhor, de todos os ministérios. Ajude-nos a caminhar, ó Deus, em direção a essa vontade perfeita e soberana. Deus, dê-nos a visão daquilo que o Senhor tem para os nossos corações, para as nossas vidas. Faça-nos levantarmos a cabeça e deixarmos de olhar para o próprio umbigo. E vermos, ó Deus, que a vida é muito maior do que nós, que o projeto do Senhor é um projeto atemporal, embora passe pelo meu tempo.
pelo tempo de cada um de nós. Ajude-nos, Senhor, pela tua graça. E faça-nos render aos teus pés. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele nós os encontraremos. Amém, Senhor. Amém.